Vamos dar início com uma oração forte. Quero pedir o nosso pastor Gerson para fazer uma oração forte, por favor, e os jovens para poder estarem gravando. Logo após a oração, né, nosso amigo e professor Pedro, e aí, por favor. Amém. Então vamos orar, pedindo ao Eterno que mais uma vez capacite, instrumentize o seu servo Pedro, em nome de Yeshua. Eterno nosso Deus e Pai, eterno de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias, nós entramos na tua presença nesta noite, gratos ao Senhor, ó Pai, por mais este estudo, por mais esse discipulado, por mais esta aula de apologética, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos permitido e ter nos dado este dia, Pai, para assentarmos e aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que somos falhos, pecadores e que somos totalmente carentes e dependentes da Tua graça e do Teu perdão. Eterno, perdoe os nossos pecados, iniquidades e transgressões em nome de Yeshua. Eterno, que nós possamos, ó Pai, nesta noite, nos deleitarmos na Tua palavra e que o Teu Ruach HaKodesh, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade no nosso meio para agir. Em especial, ó Pai, nós queremos apresentar a vida do professor Pedro Salles, que muito bondosamente, ó Pai, tem se colocado à disposição do Teu reino, ó Pai, para nos ministrar, ó Pai, a Tua palavra, para nos ensinar. Pai eterno, que o Senhor o instrumentalize, que o Senhor o capacite, que o Senhor o encha com o Teu Ruach HaKodesh, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, dando a ele, ó Pai, Hormá, sabedoria, dando a ele da arte, entendimento das Sagradas Escrituras, use-o de uma forma sublime, mais uma vez nesta noite, ó Pai. Pai eterno, Pai querido, eu sei que o Senhor não precisa de advogado, ó Pai, mas se tem uma figura que, como foi dito aqui, ó Pai, tem sido discriminada, Pai, tem sido mal interpretada, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é aquele que foi o abortivo, o último dos apóstolos, o derradeiro, o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo. Ó Pai, que o Senhor o use mais uma vez e que o Senhor, ó Pai, venha usar cada um dos irmãos, que o Senhor venha tirar, ó Pai, porventura, se houver algum véu, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras como elas são, ó Pai. Sem ismos, sem sofismas, sem influência nenhuma, mas a Tua palavra como ela é, dentro da sua hermenêutica, da sua exegese, dentro, ó Pai, do pardês, dentro da interpretação correta. Pai eterno, use o Teu Filho. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Shalom, meus irmãos, boa noite. Que alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. Eu confesso que eu estava ansioso, já estava com saudades, né, das nossas aulas, dos nossos comentários, né? E querendo ou não, o próprio Yeshua falou que onde estiverem dois ou três reunidos, ele estaria ali presente. Então eu creio que Yeshua está no nosso meio e o estudo de hoje ele vai ser muito importante. Nós já estudamos outras aulas, né, refutando os antimissionários, analisando ponto a ponto, através da Bíblia, através da tradição judaica, fontes também acadêmicas, e entendendo coisas muito importantes. Como o pastor Wagner, os irmãos falaram, e também o pastor Gerson falou, o quarto tema da nossa aula é Paulo, o maior inimigo da Torá e do judaísmo? Ou seja, uma pergunta, por quê? Porque tanto os judeus ortodoxos como também os antimissionários, que eram aquelas pessoas que passaram a crer em Yeshua e depois negaram Yeshua e combatem Yeshua e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, eles alegam que Paulo ele foi o maior inimigo que eles poderiam conhecer. Eles chamam Paulo de hipócrita, enfim, usam vários nomes negativos para o apóstolo Shaul, para o apóstolo Paulo, alegando que ele foi um herege, que ele foi um apóstata. Eu não sei se muitos irmãos aqui sabem, mas muitos judeus têm mais ódio de Paulo do que o próprio Yeshua.
Por quê? Porque, segundo uma certa visão judaica, Paulo era deles, Paulo fazia parte do Sanhedrin, do Sinédrio, foi discipulado por Gamaliel. Já Yeshua era um homem humilde da Galiléia e etc. Mas Paulo não. Paulo estava ali entre os grandes, ele era um grande erudito. Então, meus amados, nós vamos examinar aqui várias fontes, vamos examinar aqui várias obras acadêmicas e etc., para nós compreendermos realmente o que diz a história, o que diz as escrituras e também o que diz outras obras interessantes. Então, boa parte aqui dos argumentos eu extraí do livro Judaísmo Nazareno, que é um livro excelente, né, para você conhecer toda a história dos Netzarim, dos Nazarenos e etc. Mas, sem mais delongas, vamos agora começar com o nosso shiur, com a nossa aula. Então, primeiramente, eu queria abordar algo importante, que nós temos duas religiões monoteístas, duas religiões que buscam adorar ao Eterno, que é o judaísmo e o cristianismo, ok? O judaísmo, daqui a pouco nós vamos chegar na parte do judaísmo, mas o cristianismo, eles têm uma visão distorcida do apóstolo Shaul. Eles têm uma visão totalmente contrária ao que diz a Bíblia. Só para vocês entenderem, para cunho didático, vejam o que diz aqui uma obra cristã, ok? Uma obra cristã histórica, falando sobre Paulo. Para eles, quem foi Paulo? Quem é Paulo? A obra diz assim: Paulo de Tarso, também chamado de apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, apóstolo dos gentios e, olha só agora, São Paulo. Ou seja, de acordo com uma visão cristã, em específico o catolicismo, Paulo ele foi considerado um santo, mas não santo na expressão bíblica, né, de uma pessoa separada, mas um santo no sentido daquelas questões católicas, né, que merece reverência e etc. E uma outra obra diz assim, ó, tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, eu não estou citando as obras porque tem algumas em inglês e tal, mas tudo isso aqui está nesse PDF, depois eu vou disponibilizar gratuitamente para os irmãos, estarei passando para o pastor Wagner, e aí ele vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então tem tudo aqui no PDF, anotadinho direitinho. Então essa outra obra diz o seguinte, ó, foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo. Então, segundo essa visão cristã, Paulo, ele foi um dos precursores, né, foi um dos fundadores do cristianismo primitivo, segundo essa visão. Só que nós entendemos, biblicamente falando, que o cristianismo ele só surgiu no 3º século. Então, antes disso, não existia uma religião denominada de cristianismo, ok? Então, aí já temos um pequeno equívoco, mas enfim, e aí prossegue. Cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo. Então, aqui, novamente, eles batem na tecla que Paulo ele foi um dos precursores e foi também um importante escritor do cristianismo. Durante a propagação inicial do evangelho pelo Império Romano. Creio eu que a maioria das pessoas que estão aqui dentro da sala sabem que Shaul ele sempre foi um judeu. Daqui a pouco nós vamos examinar citando provas bíblicas. Mas avançando um pouquinho, eu primeiro falei para vocês a visão majoritária do cristianismo. Por exemplo, o catolicismo acredita assim, e muitas igrejas protestantes, tirando a parte da questão de Paulo ser um santo, também acreditam desta maneira. Que Paulo ele foi um dos precursores, ok, do cristianismo. Ele é considerado o maior dos apóstolos. Por quê? Porque ele escreveu boa parte da Brit Hadashah. As cartas de Paulo compõem maior parte da Brit Hadashah. Vocês veem os evangelhos, por exemplo, 4 evangelistas, mas existem várias e várias e várias cartas do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo. Então, querendo ou não, ele é considerado por muitos o maior dos apóstolos, até mesmo maior do que Keifá, Pedro, do que Yohanan, João e etc. Então, vamos lá. Vimos quem é Paulo de acordo com o cristianismo. E quem é Paulo de acordo com a visão judaica? Essa pergunta é importante. Já vimos Paulo de acordo com o cristianismo. Mas quem é Paulo de acordo com o judaísmo? Só para vocês entenderem,
existe uma obra, e até eu já citei na aula sobre o nascimento virginal, chamada de Toledot Yeshu. Toledot Yeshu significa as gerações de Yeshua. Yeshu é um nome, digamos assim, pejorativo para o Messias, que eu já expliquei também nos outros estudos. E nessa obra, Toledot Yeshu, que é uma sátira judaica medieval, ela vai tirar sarro, vamos dizer assim, de Yeshua, vai tirar sarro de Paulo. Lembrando que eu estou falando isso aqui, meus amados, não é para nós termos ódios dos judeus, nem termos ódios dos cristãos, não é isso não. Só estou trazendo aqui as informações para nós entendermos o pensamento de ambas as esferas e nós compreendermos o que é de fato a verdade e o que é de fato mentira, tá bom? Mas, até hoje, seguindo esse erro, né, digamos assim, judaico, que tem uma visão também distorcida de Shaul, distorcida de Paulo, até hoje a igreja, de forma majoritária, obviamente existem exceções, mas cerca de 99% das igrejas que estão contra essa visão bíblica de Paulo, eles alegam, caindo no mesmo erro do judaísmo ortodoxo, que Paulo ensinou contra a lei. Isso mesmo. Eles pegam um texto isolado, como, por exemplo, o mais conhecido de todos, Gálatas capítulo 3, verso 10, onde Paulo vai falar aparentemente contra a lei. Quando Paulo diz assim, maldito aquele que permanece nas obras da lei. Mais ou menos isso que ele fala, depende muito da tradução, mas o contexto em si é esse. Então, muitas pessoas compreendem que se eu guardar a lei, se eu, por exemplo, guardar o Shabat, o sábado, se eu guardar as festas, se eu guardar assim, determinados mandamentos, entre aspas, judaicos, qual é a visão majoritária do cristianismo? Que eu estou em maldição, eu estou debaixo de maldição, porque eu estou querendo voltar a práticas antigas, práticas rudimentares, que foram abolidas por Jesus na cruz. Essa é a interpretação. O judaísmo também pensa do mesmo jeito. Eles vão falar que Paulo é um herege, Paulo é um apóstata, Paulo rejeitou a Torá, e eles permanecem com essas afirmações até os dias de hoje. Por exemplo, existe uma obra de um renomado pesquisador chamado Klaus Berger. Ele foi professor da Universidade, ele foi professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, da Alemanha, e ele escreveu algo bem interessante sobre essa questão de Paulo, sobre essa questão que nós estamos aqui comentando. O que foi que o professor Klaus Berger escreveu? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz assim, ó, tese, ou seja, a tese. Paulo traiu a exigência de Yeshua, qual seja, que realize totalmente a lei, até o J e o tio. Ele, como agente dos romanos, combateu a comunidade primitiva que era fiel à Torá. Contra essa, ou seja, agora um contraponto, um contra-argumento, ele vai escrever. Paulo, isso aqui é um professor da Universidade de Heidelberg, da Alemanha, renomado professor de Novo Testamento, e ele não é judeu. Só para vocês verem que existem pessoas sinceras que estudam a Bíblia e não necessariamente é obrigado você ser um judeu ou cristão, não. É uma pessoa sincera que busca aprender o que diz a palavra do Eterno. Então, esse professor disse o seguinte, Paulo não aboliu a lei. Ele diz, no caso ele está se referindo a Paulo, expressamente que ela é santa e que provém do Espírito de Deus. O Espírito Santo concedido às pessoas cristãs. Aqui já é a interpretação pessoal dele, né? Mas, enfim. Agora, justamente torna possível realizar a Torá de Deus. Aí ele vai estar Romanos, capítulo 8. Por isso, Paulo também pode dizer que o amor implica a realização de todos os mandamentos da lei. Afirmar isso seria totalmente absurdo, caso se objetivasse o cumprimento da lei. Aliás, Paulo nem sequer aboliu as prescrições rituais e de penitência do Antigo Testamento. Pedro, você está falando, está citando essa obra aí,
Mas qual é a prova cabal que você tem para comprovar que Paulo não aboliu nem essas penitências do Antigo Testamento? Ora, é só você ler Atos capítulo 21. Em Atos capítulo 21, o que acontece? Olha só, meus irmãos, como é lindo o agir do Eterno. A mesma coisa que está acontecendo hoje, e aconteceu na Idade Medieval, aconteceu no primeiro século, sempre aconteceu isso contra Shaul. Naquela ocasião, em Atos capítulo 21, Paulo, leiam depois Atos 21, ok? Leiam depois. É dever de casa. Paulo, ele foi acusado de estar transgredindo a Torá do Eterno, estava falando contra o templo, contra a lei de Moisés. E aí o que é que acontece? Paulo chama alguns homens e ele faz um voto. Que voto é esse? Segundo alguns pesquisadores, eles alegam que esse voto era o voto de Nazireu, em hebraico, Nazir. Então, Paulo estaria fazendo o voto de Nazireu como uma espécie de um desejo, de um pedido que ele fez ao Eterno. Isso era comum no primeiro no primeiro século, quando uma pessoa, tal como acontece hoje, né? Às vezes acontece, por exemplo, ou protestantes ou católicos, né? Então eu vou pagar uma promessa. Eu prometo que eu vou, sei lá, vou andar o Maracanã de joelhos, né? Então muitas pessoas fazem promessas, né? Até promessas absurdas para o time vencer. Só que ali era um contexto judaico onde eles faziam muitas promessas para o Eterno dar um trabalho, para o Eterno dar um filho, né? Para o Eterno, enfim, alguma coisa relacionada à espiritualidade. Hoje as pessoas pedem muitas coisas fúteis. Mas, enfim. Então, Shaul, ele faz o voto de Nazir, o voto de Nazireu, juntamente com outros homens. E o que prescreve a Torá? Quando você termina o voto de Nazir, o voto de Nazireu, você tem que fazer uma oferta no templo. E o que é que Paulo faz? Ele faz uma oferta no templo. Detalhe, essa oferta é uma exceção, porque Yeshua já havia morrido, e outro detalhe importante, Paulo não fez uma oferta como remissão de pecados, ok? No sábado passado, sábado agora, nós falamos, né, no canal Retornando às Veredas Antigas, um pouquinho sobre algumas questões do tabernáculo e também falamos sobre os sacrifícios. E os sacrifícios, que existiam vários tipos, um desses sacrifícios eram chamados de ofertas pacíficas. O que era isso, Pedro? O camarada, ele queria agradecer ao Eterno, ou seja, era uma oferta voluntária, e aí ele fazia uma oferta pacífica. Ok? Não era uma oferta de remissão de pecados, que ele estaria oferecendo o animal para o animal trazer capará, expiação pelos seus pecados. Não. Era uma oferta voluntária, tal como prescreve a Torá. Então, a Torá prescrevia isso, né, sobre essa questão da oferta no templo. Aí, o que acontece? Paulo vai fazer isso para provar, repito, leiam Atos 21, para provar que ele cumpria a Torá e tudo o que estavam falando contra ele era o quê? Mentira. Só esse texto, meus irmãos, já derruba tanto a visão errada e deturpada do judaísmo, como também a visão errada de muitos grupos do cristianismo, tá bom? Só para vocês entenderem também uma coisa importante, eu estou aqui enumerando alguns pontos, né, para nós lermos. Existia um grupo, esse grupo ferrenho, ele combatia os escritos de Paulo, e não é de se estranhar que hoje também existem essas pessoas. No primeiro século, segundo, terceiro, até mais ou menos o quarto século, um grupo chamado de judeus ebionitas. Esses judeus ebionitas, eles acreditavam nos evangelhos, acreditavam em Yeshua, mas eles rejeitavam os escritos de Paulo. Agora uma pergunta, será que você já conheceu alguém assim? Eu, particularmente, já conheci algumas pessoas. Elas dizem assim, eu acredito em Yeshua, eu acredito nos evangelhos, mas as cartas de Paulo, aí tem o dedo de Roma,
as cartas de Paulo são mentirosas, são heréticas, porque Paulo foi contra a lei, Paulo foi contra a Torá. Mas, como os próprios irmãos aqui falaram inicialmente, Paulo ele não foi contra a Torá. Pelo contrário. O que acontece é que, desde aquela época, o próprio Keifá, o próprio Pedro, ele já falou que pessoas indoutas, que seria uma pessoa indouta? Uma pessoa sem conhecimento. Pedro é muito claro. Um indouto ou indouta é uma pessoa que não tem conhecimento de um determinado assunto. Ou seja, eu sou uma pessoa indouta na área de medicina, eu não conheço nada de medicina, eu não estudei, eu não fiz faculdade de medicina. Né? Um exemplo. Então, é mais ou menos isso, a pessoa ela não estuda sobre um determinado tema e ela não tem conhecimento. E aí Pedro vai falar na sua carta, em 2 Pedro, que os indoutos, e aí tem outra classe. Qual é a outra classe? Os inconstantes. Distorcem as cartas de Paulo para sua própria perdição ou destruição. Como fazem com as demais escrituras. Então percebam, meus amados, quando o rei Shlomo, o rei Salomão, ele escreveu que não existe nada de novo debaixo do sol, é isso que ele está falando. Por quê? Porque no primeiro século já existiam esses grupos, como nós estamos falando agora, os ebionitas, que falavam contra Paulo, e hoje em dia também existem, e pasmem, até judeus messiânicos e nazarenos que não acreditam em Paulo. E os antimissionários, quando eles surgem, eles começam assim. Um amigo meu muito íntimo, não tem por que eu aqui citar nomes, conversava bastante comigo, a gente trocava muita ideia, gostava muito dele, e ainda gosto, né? Apesar que eu não tenho assim mais contato, mas não tenho nada contra a pessoa dele. Esse meu amigo, nós conversávamos bastante, teve uma época, alguns anos atrás, que ele chegou para mim e falou assim, Pedro, eu não estou botando muita fé, eu não estou acreditando muito nos escritos de Paulo. Aí eu, por quê, meu irmão? É porque Paulo, eu vi algumas pessoas dizendo que quando Paulo foi para a Arábia, ele ficou meio perturbado. Aí eu, sem entender assim, né, o que ele tá... Como assim, meu irmão? Não é porque ele fala algumas coisas, diz que as coisas de Deus são loucura, depois ele vai citar algumas palavras assim, é como se ele tivesse ficado meio perturbado da cabeça. Eu, na minha mente, rapaz, eu acho que esse irmão aí que tá ficando perturbado, né? Porque, na verdade, Paulo, quando ele vai trazer os seus argumentos, Paulo ele era um grande erudito. Muitas pessoas não sabem, eu até falei no outro estudo que nós fizemos, mas Paulo ele foi discipulado aos pés de um rabino que era professor de outros rabinos. Paulo, ele conhecia várias coisas. Paulo, daqui a pouco nós vamos ver, ele é chamado Paulo e, ao mesmo tempo, ele é chamado de Saulo. Paulus, que é o nome dele romano, e Shaul, que é o nome hebraico. Por que que Paulo ele tinha dois nomes? Literalmente, ele tinha dois nomes. Ora, porque ele tinha cidadania romana. E ele era judeu. Entenderam? E era normal para pessoas de um poder aquisitivo naquela época. No caso, Paulo ele nasceu em uma província romana. Então, ele tinha naturalmente essa cidadania, essa dupla cidadania. Mas muitas pessoas do primeiro século, que não queriam ficar subjugados pelo poder do Império Romano, o que é que eles faziam? Eles compravam a cidadania romana. Depois leiam algumas obras históricas falando sobre os imperadores, que vocês vão ver isso, não é invenção minha. Eles compravam mesmo a cidadania para terem outra cidadania, porque aí tudo era mais fácil. Quem dominava o mundo naquela época? Roma. Se você fosse um cidadão romano, você seria como um VIP, seria como se fosse um cliente VIP. Querem um exemplo disso? O próprio Paulo, quando ele é açoitado, o que é que ele fala para os seus algozes? Ele diz, eu sou cidadão romano. Agora, ele quis dizer mais ou menos assim, fazendo brincadeira, né? Agora vocês vão ver, agora o bicho vai pegar. Os soldados ficam tremendo, ficam com medo. Por quê? Porque eles estariam, na verdade, eles fizeram o ato de bater em Paulo, de açoitar Paulo.
Aí eles querem ali, chegam, né, dão uma de doido assim, pedem desculpas a Paulo, e Paulo diz, não, vou falar agora com o governador, vocês agora que vão se ver com ele. Por quê? Porque naquela época, quem tivesse status romano, ele estava acima dos outros, de acordo com a sociedade. Mas, voltando para essa questão dos ebionitas, daqui a pouco vamos nos aprofundar mais na aula, os ebionitas foi esse grupo herético, que viveu do 1º até o 4º século, onde rejeitavam os escritos de Shaul, rejeitavam os escritos de Paulo, e pasmem, esse grupo de ebionitas, eles também não acreditavam na divindade de Yeshua, olha só, não acreditavam na divindade de Yeshua, rejeitavam o nascimento sobrenatural de Yeshua e rejeitavam os escritos de Paulo. Ou seja, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Muitos que se dizem, eu sou judeu messiânico, eu sou judeu nazareno, mas está rejeitando essas doutrinas, que eram doutrinas seguidas pelos Netzarim, pelos autênticos nazarenos. Existem obras históricas, meus irmãos, falando sobre isso. Pais da igreja falando que eles acreditavam na Torá, acreditavam no nascimento sobrenatural de Yeshua, acreditavam em várias questões. E os ebionitas, eles rejeitavam, ok? Quem fala isso? Orígenes, que foi um dos pais da igreja e também um historiador. Quem fala isso? Eusébio de Cesareia, Hipólito, enfim, Jerônimo, pais da igreja, historiadores, vão falar sobre esses ebionitas e quais doutrinas eles seguiam. Então, os antimissionários e certos grupos de nazarenos e messiânicos estão seguindo o mesmo erro, a mesma doutrina herética dos ebionitas. Onde é que eu pesquisei isso? Na Enciclopédia Judaica. Um doutor chamado Kaufmann Koller, que inclusive passou a crer em Yeshua, ele escreveu esse artigo citando essas obras, ok? E Pedro, já até citei, né? Não vou citar novamente, Pedro até falou sobre essas pessoas que distorcem as palavras do apóstolo Shaul. Agora, um ponto importante, que inclusive foi até a capa da nossa aula, né, que os irmãos fizeram, foi Paulo caindo no chão. Aí existe esse debate, né? Será que Paulo estava em cima de um cavalo? Ou será que Paulo estava a pé? Porque a Bíblia realmente não fala. Né? Diz que ele caiu. Teoricamente, ele estaria de cavalo, né? Porque não estaria viajando a pé. Ele era um homem proeminente, um homem importante. Mas por que eu vou falar sobre essa questão da conversão de Paulo? Ora, porque é um tema de muita importância e muita relevância para a nossa aula. Porque, de forma majoritária, o cristianismo alega que Paulo, quando ele supostamente cai do... Até o irmão Wagner falou, né? É forte mesmo. Quando Shaul ele cai em terra, né, ou se estava em cima de um cavalo ou não, existe uma visão de que Paulo ele se converteu ao cristianismo. Então, veja, nós estamos falando aqui da questão dos antimissionários, mas também existem coisas importantes que nós temos que falar sobre a história do personagem Paulo. Concorda? Porque senão nós não vamos entender esse homem enigmático, né? Então, Paulo, ele cai por terra e no verso do livro de Atos, capítulo 9, você pode ouvir ou pode abrir a sua Bíblia para conferir ou anotar. Capítulo 9, verso 1 ao verso 6, vou resumir, não vou ler aqui. É aquele momento em que Paulo estava pegando cartas de recomendação, pediu ao sacerdote, etc. E ele vai para um determinado local, pediu cartas para Damasco, e aí tem aquela luz no céu, Paulo cai no chão, e etc. E uma voz diz, Shaul, Shaul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase é tão enigmática que muitas pessoas não entendem. Porque o que seriam esses aguilhões? Creio eu que pessoas que já trabalharam ou já viram uma atividade na pecuária, né? Pessoas que trabalham com gado, já viram que existe um item, né? Um objeto chamado de jugo. O jugo nada mais é do que um pedaço de madeira
onde você coloca no pescoço do animal, no caso, quando Yeshua estava falando aqui, ele estava pensando nesses animais que andavam em dupla, ou seja, um duplo jugo, onde se você tentasse, por exemplo, um tentasse ir para um lado e outro para outro lado, o aguilhão, que era uma espécie de um espinho, de um espeto feito de ferro, iria furar o calcanhar do animal, e o animal, opa, eu não posso ir por aqui não, senão esse objeto vai ficar me furando, me maltratando, ou seja, o animal ele sentia dor e ele entendia que teria que andar retinho juntamente com seu companheiro. Então, quando Yeshua fala, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, o que é que Yeshua quis falar para Paulo? Paulo, não tenta ir por esse caminho, não. Se tu for por esse outro caminho aí, tu vai levar petada. Foi isso que Yeshua falou. Uma linguagem bem simples. Porque o Mashiach, ele ensinava através de uma linguagem simples. Ele falava sobre os animais, falava sobre várias coisas muito simples para as pessoas humildes da época entenderem. Então, depois disso, o texto diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Estou resumindo aqui a história. Aí depois o Eterno aparece para Ananias: Ananias, vai lá, que tem um homem de Tarso chamado Saulo, que ele está fazendo a sua oração. Que oração é essa? Uma oração judaica. Né? Se fosse pela manhã, seria Shaharit. Se fosse pela tarde, seria Minchá. Se fosse pela noite, seria Arvit. São as 3 orações judaicas que foram criadas pelos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles que criaram esses horários de orações, tá bom? Então, o que aconteceu, meus amados? Então, Paulo, ele está nesse local, vem Ananias, e no finalzinho do versículo 15, diz assim, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, falando para Ananias, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, levar o nome para quantas pessoas ele pudesse converter, seja judeu, seja gentio, seja rei e etc. Tanto que ele fala até com reis, né, Paulo? E aí, do verso 17 ao verso 22, que é importante e é o ponto principal que eu quero ler com vocês, diz assim, ó: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Shaul, o irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Enquanto eu vou beber água, vocês pensam um pouco. Por que caíram escamas dos olhos do apóstolo Shaul? Por que não caiu outra coisa? Porque necessariamente foram escamas. Não é uma pergunta interessante? Entenda, meus irmãos. Naquela época, para você escrever um pergaminho, uma carta, principalmente uma coisa sagrada, era algo muito caro, custoso. Concorda? Então, na Bíblia, nada pode passar despercebido. Quando o Eterno, em sua magnífica perfeição, tudo que ele falou através dos profetas, através também dos discípulos, tudo tem um segredo, tudo tem um solde, tudo tem um mistério. Qual é o mistério? Tchan, 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 tchan. Qual é esse mistério? O mistério é que no livro do profeta Jeremias, eu não anotei esse versículo, mas eu na minha mente eu achei importante falar com vocês. Salvo engano, é Jeremias 35 ou é 36? Eu acho que é 36, que vai falar justamente. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui rapidinho para eu ler aqui. Acho que é Jeremias capítulo 36. Tenho quase certeza que é Irmiarro, Jeremias capítulo 36. Aí, rapidinho, viu?
Eu estou em Isaías. Espera aí. Deixa eu abrir minha tela aqui. Jeremias, capítulo 36, eu acho que é. Meu irmão, meus irmãos. Deu branco aqui. Mas é um texto que vai falar sobre pescadores de homens. Vou ver aqui. Rapidinhos. Pronto, achei. É Jeremias 16, 16. Jeremias, capítulo 16, verso 16, que diz assim, ó. Olha só como é forte. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Olha só, os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro e até as fendas das rochas. Certo, aí você me ouviu falando isso e pode perguntar, Pedro, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? E a resposta, meus amados, é que tem tudo a ver. Por quê? Olha só. O peixe, ele tem um grande significado dentro das Escrituras. Por quê, Pedro? Porque o texto, prestem atenção no versículo de número 15, voltando um pouquinho, diz assim, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, preste atenção agora, ó, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu não sei como esse texto está no aramaico, mas no grego não existe essa partícula e dos filhos de Israel. Não. Assim, Pedro. O texto grego, depois pode pesquisar, meu irmão, não é invenção minha, não. O texto grego diz assim, ó, levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, ambos filhos de Israel. Por quê? Porque Yeshua sabia que uma das missões de Paulo, de Shaul, era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, buscar as 10 tribos que se perderam no meio das nações pagãs. Então, por isso que cai escamas dos olhos de Paulo. Por quê? Porque quando Shaul, percebam só que mistério, quando Shaul não, perdão, quando José, ele foi fazer a bênção em seus 2 filhos, Manassés e Efraim, o que foi que ele fez? Meus irmãos, agora eu embaralhei a mente. José não. Jacó foi fazer a bênção nos filhos de José, porque é tanto nome que às vezes a gente se perde, né? Mas, enfim, Jacó, ele foi fazer a bênção nos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E o que acontece? Na hora que ele vai fazer a bênção, ele não coloca assim, ele faz isso. E isso forma o quê? Um peixe. Porque Jacó estava profetizando que Efraim seria o quê? O primogênito. E Efraim é um outro nome para o quê? Para a casa de Israel, as 10 tribos do norte. Então, estão percebendo os mistérios? Então, o que é que aconteceu? Quando essas tribos foram dispersas, quem foi que veio buscar elas? Os caçadores. Olha aí o texto aí de Jeremias. Ele enviaria pescadores. Yeshua chamou quem? Depois dos caçadores. Quem foi que Yeshua chamou? Pescadores de homens. Para o quê, meus irmãos? Para buscar novamente essas tribos perdidas, essas tribos que estavam dispersas. Creio que muitos aqui já pesquisaram, já estudaram sua ancestralidade,
Já pesquisaram sobre os Binei Anussim, sobre os filhos dos forçados, de judeus ou cripto-judeus, ou também chamados de marranos, que foram expulsos da sua terra, tiveram os seus bens confiscados. Então isso não vem de agora, isso vem desde a época da Yeshua. As tribos estavam dispersas. E o propósito do Mashiach, de acordo com a Torá e a tradição judaica, é de reunir os exilados de Israel. Yeshua, quando esteve aqui, olha outro mistério que veio na minha mente agora. Daqui a pouco voltamos para a história de Paulo, mas isso é importante, tá bom? Para vocês entenderem a missão de Paulo. A missão de Paulo era essa. Obviamente, também gentios das nações, ok. Mas o foco principal era os da casa. Era os da casa. Yeshua, quando ele vem primeiramente para onde? Para o Brasil? Para os Estados Unidos? Para, sei lá, para algum país da Europa? Não, ele vem para casa. A casa é Jerusalém, é Israel, meus irmãos. Então, primeiro Yeshua vai julgar os da casa. Depois são as outras pessoas. Isso é favoritismo? É. O Eterno tem favoritismo por Israel, ponto. Nenhum pastor, nenhum rabino, ninguém pode falar contra isso. Por quê? Porque a Bíblia fala. Não é preconceito, porque tudo hoje em dia é sinônimo de preconceito, mas isso não é preconceito. O Eterno simplesmente escolheu um povo. A tradição judaica vai alegar que Deus, ele chegou para todas as nações da terra. Todas, todas. Olha, você quer aceitar a Torá? As nações, deixa eu ler. É um midrash. Deixa eu ler. Aí quando chegava na parte do adultério, não dá não. Minha nação aqui, eu tenho que ter mais de uma mulher. Aí o que é que acontece? Vai para outra nação. Chega em outra nação adora outros deuses. E, infelizmente, nós temos mais de um Deus. Ou seja, a tradição judaica, o Midrash, meus irmãos, olha que lindo, vai falar que a única nação que aceitou a Torá foi quem? O povo de Israel. O povo de Israel que eles aceitaram a Torá. Mas, enfim, então a missão de Paulo, quando cai essas escamas, ele, entendeu que a missão dele era levar a palavra para a casa perdida de Israel e, obviamente, também para os gentios, ok? Porque se um gentio ele se tornou gentio, então ele é gentio, né? Mesmo tendo uma raiz judaica, ele precisa fazer techuvá, ele precisa retornar para o pacto. E aí, meus amados, no versículo que Paulo foi batizado, muitas pessoas também não entendem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E aí, se vocês quiserem, pode responder. O batismo verdadeiro, ele é por aspersão ou por imersão? Se, por exemplo, você aspergir assim, a pessoa é batizada ou só é válido se a pessoa for imersa? Porque se a resposta de vocês for por imersão, eu devolvo a pergunta. Então, como Paulo ele foi batizado? Se ele estava cego e dentro de uma casa? É uma pergunta capciosa, concordam? Pergunta meio que difícil. E isso eu não consegui entender até eu entender a tradição judaica. Por quê? Porque era costume até hoje, na casa de um judeu, Paulo provavelmente não estava na casa de qualquer um, Paulo, ele estava em um lar judaico. E o que é que existe dentro de um lar judaico? Um mikveh, ou seja, uma banheira batismal, onde os judeus usam para diversas questões de purificação. Por exemplo, vai chegar alguma festa, vai chegar o Shabat. Então, o judeu, ele vai para esse local, ele mergulha, faz uma brachá, uma bênção, ele mergulha, e aí ele fez o seu ritual de purificação. Então, dessa forma que Paulo foi batizado. Porque, realmente, quando você não entende a tradição judaica e a Torá, você fica se perguntando, poxa, então os católicos estão certos. Por quê? Porque os católicos batizam por aspersão. Eles pegam ali a água, né, e jogam ali no bebê. Já é outra coisa errada, né? Mas, enfim. Então, isso prova por A mais B que o batismo verdadeiro sempre foi por imersão e não por aspersão. Mas, enfim. E aí, depois de batizado, continua o texto. E tendo comido, ficou confortado.
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E, logo nas sinagogas, pregava Yeshua, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Mashiach. Então, se vocês lerem essa história comigo, vocês depois podem examinar na Bíblia de vocês, vocês vão ver que em nenhum momento o Paulo, ele se converteu ao cristianismo. Ao contrário, ele se converteu a Yeshua e passou a pregar Yeshua, ok? Recapitulando, o cristianismo só veio a existir do 3º para o 4º século. Ah, Pedro, e por que na Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos? Ora, porque você está lendo uma tradução do grego. Se você for analisar o aramaico, as línguas originais da Bíblia, você vai ver que o termo ali é netzarim ou notrim. Ou seja, traduzindo, nós poderíamos chamar de nazarenos ou também guardiões. Ok? A palavra notrim ou netzarim significa isso. Então, quando tu lê cristãos, na verdade é uma tradução do grego. Por quê? Porque Messias é em hebraico, a tradução Mashiach, ok? Em aramaico é Meshicha e em grego é Christos. Então, Christos se deriva a palavra grega de Christianoi, que é cristãos. Entenderam? Então, por isso, quando você lê a tua Bíblia, aparece lá que eles foram chamados na Antioquia de cristãos. Então, aparece esse termo. Existem outras interpretações, mas eu não quero adentrar aqui no tema porque nós iríamos fugir. Mas, enfim. Então, Paulo, meus amados, ele era um rabino discipulado aos pés de Gamaliel, que nasceu em Tarso, como nós já vimos aqui, e ele foi um homem perseguidor dos primeiros discípulos de Yeshua, e agora ele estava defendendo Yeshua, e detalhe, ele continuou judeu. Muitas pessoas têm um pensamento errado de que quando você se converte a Yeshua, você sendo um judeu, você deixa de ser judeu. Você agora se torna um cristão. O judaísmo pensa assim. Você sabia? Tanto o judaísmo como o cristianismo, eles pensam assim. Então, suponhamos que eu sou um judeu ortodoxo. Passei a crer em Yeshua. Sou o que agora? Cristão. Tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Agora, a própria Bíblia, ela refuta essa ideia em Atos capítulo 22, verso 3, que diz assim, ó. Quanto a mim, sou. Ele não disse, Paulo não disse fui, ele disse sou, no tempo presente, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da Torá de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Em qual momento Paulo ele falou contra a Torá? Cita esse texto para os antimissionários. Chega para ele e diz assim, meu irmão, me mostra aqui onde é que Paulo fala contra a Torá nesse texto. Aí entra aquele caso que eu falei para vocês, que aparentemente Paulo ele se contradiz. Aqui ele fala que ele é a favor da Torá. Aí você vai lá para Gálatas, capítulo 3, Paulo diz que quem guarda a Torá é maldito. Poxa, a pessoa tem que estudar e entender o que Paulo está falando, porque em Gálatas, Paulo não está falando da Torá. Paulo está falando das obras da lei. Masei ha Torá. E o que são as obras da lei? Ora, são mandamentos humanos. Em específico, Paulo está citando uma cláusula que era seguida pelos essênios. Lembrei, pelos essênios. Os essênios tinham uma doutrina, os essênios que viveram nas cavernas de Qumran, eles tinham doutrinas muito, muito, muito legalistas. Meus irmãos, não acreditem em mim. Não acreditem em mim.
Mas depois, pesquise um pouquinho sobre as doutrinas dos essênios, em especial o que Flávio Josefo, nas obras de Flávio Josefo, ele vai falar sobre os essênios. Leiam depois. Leiam depois o que é que Flávio Josefo, o maior historiador judeu de todos os tempos, escreveu sobre os essênios. Mas dando uma palhinha, sabe o que é que ele fala? Ele diz que os essênios nem sequer cuspiam no chão, porque eles achavam que era errado, era contra a Torá, você estaria, como é que eu posso dizer, desrespeitando o seu próximo. Os essênios, a maioria deles, faziam voto de castidade. Eles entendiam que a mulher podia corromper o teu coração. Meus irmãos, isso não é invenção minha, não. É Flávio José que fala. Os essênios ensinavam que você tinha obrigatoriamente que ser vegetariano. Tem que ser vegetariano. Eles ensinavam isso. Enfim. Então, os essênios, eles tinham uma doutrina... em relação ao Shabat. Em relação ao Shabat, vocês acham que os peruchinhos fariseus da época de Yeshua, eles eram legalistas? Leiam depois o que é que Flávio José fala sobre o Shabat dos essênios. Leiam depois. Então, quando Paulo está falando das Maasei HaTorá, as obras da lei, famosas obras da lei, ele está se valendo desse grupo que estava querendo introduzir muitas dessas heresias, desses legalismos na comunidade dos gentios. E aí Paulo, meus irmãos, ele tinha uma visão judaica, que o gentio ele começava pelo beabá, pelo básico. O gentio não começa guardando tudo de um dia para a noite, não. Ele tem que ir, inclusive tem até esse ditado, né? Paulatinamente, devagarzinho, aprendendo o que é um Shabat, como é que eu posso guardar, como é que eu posso cumprir, quais são as orações, o que é que eu como. Então você precisa explicar devagarzinho para um gentio, porque ele não sabe. E aí eles estavam querendo impor todas essas regras humanas. Entenderam? Então Paulo ele é contra o legalismo, assim como Yeshua foi. Outro texto, Atos 23:6, diz assim, e Shaul, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, olha, novamente o tempo presente, no grego também tá, como eu falei, como eu não tenho acesso a Brit Hadashah em aramaico, esse restante, então não tem como eu saber com profundidade. Eu tenho alguns textos anotados e tal, mas é bem complexo. Tem em português, mas eu não sei ler o aramaico siríaco, eu sei ler o aramaico normal, né? O aramaico parecido com o hebraico eu sei. Agora, se for o aramaico siríaco, tal como o Urosh Tzadok sabe, eu sinceramente não sei nada, não estudei ainda o aramaico siríaco. Mas, enfim, então, ele disse, eu sou fariseu. Isso em Atos 23:6. Novamente ele diz, eu sou fariseu. E aí, se você mostrar esse texto para agora para um cristão, ele vai, meu irmão, literalmente cair do cavalo. Vai cair ali da cadeira e vai dizer, Paulo era fariseu? Não, o texto está errado. Por quê? Porque já tem uma concepção errada dos pais da igreja, né, da patrística, que repassaram para ele que fariseu é uma pessoa ruim. Que o fariseu é uma pessoa má, é uma pessoa perversa. Quando, na verdade, se a gente for estudar a Brit Hadashah, Yeshua e etc., nós veremos que, na verdade, não é o fariseu, não é a doutrina farisaica, mas naquele contexto foi um grupo de fariseus que tinha uma visão legalista, inclusive Yeshua chama ele de hipócritas, ok? Mas as doutrinas farisaicas, Yeshua seguia muitas delas. Alguns historiadores, obviamente não estou batendo martelo e nem tem essa pretensão, mas muitos historiadores alegam que Yeshua era fariseu. Por quê? Porque Yeshua acreditava na tradição oral, Yeshua acreditava em anjos, Yeshua acreditava em demônios, Yeshua acreditava no céu, no inferno, na ressurreição. Aí eu pergunto para vocês, quem acreditava nisso? Saduceus? Não. Os saduceus nem acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Então Yeshua não era saduceu. Yeshua, ele tinha algumas coisas parecidas com os essênios? Sim, até tinha. Mas a maioria das doutrinas de Yeshua eram tipicamente doutrinas do quê? Farisaicas. Então, quando, meu irmão, você vê aí alguma pessoa falando mal dos fariseus, você fala assim, ô irmão, cuidado. O teu Messias,
ele tem uma grande probabilidade de ser um fariseu, viu? Então vigia, varão, vigia, né? Porque muitas pessoas acham que Yeshua ele era contra as doutrinas farisaicas. Não. Yeshua era contra a hipocrisia deles, não era contra as doutrinas. Qual é a maior prova disso? Mateus 23, o início. O que é que Yeshua fala dos fariseus? Tudo que eles vos disserem para fazer, o que é que Yeshua diz? Façam. Mas, olha só, mas não sigam as suas obras, porque dizem e não fazem. Leiam depois, não é invenção minha. O que Yeshua falou? Resumindo aqui, como diz o Matuto, trocando por miúdos. O que Yeshua estava ensinando? Que tudo o que eles estavam ensinando era verdade. É isso que Yeshua estava falando. Mas eles não estavam cumprindo a verdade que estavam ensinando. Aí Yeshua é contra a hipocrisia. Não é contra a doutrina farisaica, porque eles estavam ensinando a Torá. Tá bom? Agora, existe uma questão polêmica, falando dessa questão dos fariseus e de Paulo, obviamente, sobre o nosso tema, que se você abrir sua Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, no texto de Filipenses, capítulo 3, verso 4 em diante, diz assim, ó, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Agora prestem atenção na João Ferreira de Almeida, o que é que Paulo fala. Paulo não, a tradução. Segundo a lei, fui fariseu. Então, o tradutor colocou aqui, fui, no passado, no pretérito. Ou seja, Paulo ele foi fariseu, ele passou a crer em Yeshua, e agora não é mais fariseu. E aí, meus amados, quando nós examinamos o texto original, tanto em aramaico quanto em grego, não há nenhuma menção dessa palavrinha fui. Não existe. Pode pesquisar, não existe. Porque o texto em grego, estou com ele aqui, diz assim, ó, kata nomos farisaios. Significa, segundo a lei, vírgula, fariseu. Não existe esse termo fui fariseu. É tanto que o termo é, ó, kata, segundo, nomos, que é lei, farisaios, segundo a lei, fariseu. Ele não disse eu fui fariseu. Pode pesquisar depois. Dois aramaicistas, que até o Tzadok citou aí várias vezes, né, nas aulas de Peshita, que ele particularmente gosta muito, e são dois, enfim, exímios, excelentíssimos pesquisadores, são aramaicistas, falam fluente, enfim, pesquisadores, que é o George Lanza e o Dr. James Murdoch. Sabe como foi que eles traduziram na Peshita, se valendo dos manuscritos aramaicos, o Caburis Codex? Olha só a tradução deles. Hebreu, filho de hebreus, e, segundo a lei, fariseu. Ou seja, literalmente, meus amados, olha só como é o pensamento da patrística. Como João Ferreira de Almeida ele tinha uma visão, digamos assim, cristã, quando ele foi fazer a tradução, não entrava na cabeça dele que Paulo era um fariseu. Paulo fariseu, Paulo se converteu a Jesus, Paulo se converteu a Cristo. Como é que ele poderia, como é que ele continuaria sendo uma raça de judeus que mataram Jesus? Ele com certeza pensou isso. E aí ele traduziu como fui fariseu, quando na verdade esse termo não aparece no original, tanto em grego quanto em aramaico, tá bom? E já estamos concluindo. A maior prova que Paulo ele não foi contra a Torá, contra as festas, contra a Torá como um todo, refutando tanto a visão judaica como a visão de muitos grupos cristãos, se encontra em Atos capítulo 24. Atos
capítulo 24, verso 14 e 15, diz assim: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Então, os Netzarim também recebiam esse outro nome, caminho ou então nazarenos. Há quem chamam seita. Creio em tudo, olha só, creio em tudo que concorda com a lei, ou seja, com a Torá, e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que, olha só a doutrina dos fariseus, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, se Paulo acreditava nisso, ele era fariseu. Se Paulo disse que concordava com tudo que estava na lei e nos profetas, ele era um judeu que guardava a Torá. Então, como é que vem um antimissionário e alega que Paulo foi contra a Torá? Não, mas Paulo falou lá em Gálatas, se você guardar a lei, decaiu da graça. A graça não serve mais para você, meu irmão. Leia lá que ele não está falando da Torá, não. Ele está falando de pessoas, por exemplo, um texto polêmico. Ele fala assim, ó: se vos deixar circuncidar, da graça decaístes. Paulo falou isso, está lá em Gálatas. Aí vocês perguntam, como assim, Pedro? Paulo disse que se o camarada se circuncidasse, decaiu da graça, tipo, não tem salvação? Que contexto Paulo falou isso? Por que Paulo falou isso? As pessoas não se perguntam. E Yeshua falou em João capítulo 5, o quê? Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E eu pergunto agora para vocês: um perito criminal, por exemplo, fulano de tal, uma pessoa importante, sei lá, um presidente, enfim, um deputado, uma pessoa importante, um rei, foi assassinado. Até uma pessoa mais comum, mas estou pegando uma pessoa importante. Morreu, foi assassinado. O que é que a perícia, o que é que um perito criminal ele faz? Ele chega lá, olha assim, sai? Não. Ele vai, pega aquela luz azul, né, para detectar impressões digitais. Ele analisa tudo, tira foto, começa a juntar ali o quebra-cabeça. Isso é um perito, ele examina a prova do crime. Então, quando Yeshua estava falando isso, nós podemos tirar isso como exemplo. Examinar. Então, eu tenho que examinar. Voltando agora para o nosso texto. Por que é que Paulo ele foi tão enfático em de falar essa questão? Se vos deixardes circuncidar, da graça decaístes. Qual é o contexto que Paulo está falando isso? Dos judaizantes. Pessoas que estavam querendo obrigar, olha só, preste atenção, estavam querendo obrigar os gentios a viverem como judeus. A mesmíssima história de Atos capítulo 15. Chegam os do partido da Brit Milá, do partido da circuncisão, falando: eles têm que se circuncidar segundo o costume de Moshe, segundo o costume de Moisés, e guardar a Torá. Ou seja, ele estava ensinando, até o Dr. David Stern concorda, aliás, eu concordo com o que ele está falando, né? O Dr. David Stern fala sobre isso também. O que é que ele fala? Que esses indivíduos, também chamados de judaizantes, ou partido da circuncisão, eles estavam querendo obrigar os gentios a viverem como judeus assim, ó. Só vai ter salvação, meu filho, se você for circuncidado. Porque existe um conceito judaico que se você for judeu, você já está salvo. Isso é verdade, meu irmão. Não que eu esteja concordando com isso, não. Mas isso é verdade que existe. Tem um midrash, isso é importante. Tem um midrash que diz, sabe o quê? Que Abraão, ele está na porta do Guerrinom, na porta do inferno, para receber todo judeu que for entrar lá. Isso é verdade. Isso é verdade, tem nos midrashim. Então, quando chega o judeu, sabe como é que Abraão reconhece que ele é judeu? Olha a Brit Milá, olha a circuncisão dele. É circuncidado? É judeu? Aqui não é seu lugar, não. Bora, vamos subir. Poxa, gente. Então quer dizer que a salvação está na raça, está na religião, está
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Porque isso é muito grave. Certos grupos tentam colocar isso acima, e era a mesma coisa que estava acontecendo no primeiro século. Vocês, gentios, têm que cumprir a Torá da mesma forma que um judeu. Meu irmão, não tem como você cumprir a Torá da forma de um judeu, não. Principalmente uma pessoa que vem, tem até como, mas a não ser que você viva, faça aliar para Israel ou more em um bairro judaico, primeiro. Você quer cumprir Torá como um judeu, beleza. Segundo a halacha judaica, tu não pode entrar em um comércio gentil, de gentios, por exemplo. Por quê? Porque vai ter alimentos impuros, vai ter várias formas diferentes da halacha judaica. Então, todo mundo aqui, isso aqui que é importante, só para vocês entenderem como é que o judaísmo enxerga certas coisas. Mas tudo isso em si, o que eu estou querendo falar? Que Paulo, ele foi contra certos tipos de legalismos. Obviamente tem tradições boas? Sim. Tem tradições que Yeshua seguiu? Sim. Tem halahot e regras que Yeshua seguiu? Sim. Mas eu não posso colocar isso como fonte principal. Então, quando Paulo vai falar sobre essa questão da circuncisão, que eu estou pegando isso que é importante, porque os antimissionários vão falar isso. Se você conversar com um antimissionário, um judeu, ele vai citar esse texto para você. Não, Paulo está falando aqui contra a circuncisão. Como? Se o próprio Deus deu a circuncisão a Abraão. Entenderam? Mas Paulo ele não era contra a circuncisão. É tanto que em Romanos 2, ele fala da importância da circuncisão. Ele vai falar da importância de você ser judeu. Ele diz, ó, porque os judeus foram considerados oráculos de Deus. Então, os judeus têm a sua devida importância. Ninguém aqui está desmerecendo. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de frisar, e foi uma coisa que eu aprendi com minha mãe. Nunca nós podemos ser nem 8 nem 80. Nós temos que analisar todo esse contexto. Então, resumindo, quando Shaul Paulo, aliás, quando um antimissionário chegar para você, ou um judeu, sei lá, quem quer que seja, e ele falar contra Paulo, ele citar esse texto de Gálatas, por exemplo, que é muito citado, não, mas Paulo fala aqui, ó, Paulo é um mentiroso, ele falou aqui contra a circuncisão, não sei o quê. Você vai explicar isso para ele, ó, meu filho. Leia direitinho o texto. Leia toda a carta. Aí você vai entender que Paulo estava sendo contra o legalismo, contra esse grupo de judaizantes, ok? Não que Paulo fosse contra a Torá. A maior prova disso é que Shaul Paulo ele circuncida quem? Timóteo. Ele circuncida Timóteo. Agora, por quê? Porque Timóteo ele tinha uma descendência judaica. Mas ele não circuncida Tito. Por quê? Porque Tito era grego. Então, se Paulo entendeu que o gentil ele é enxertado em Yeshua, ele faz parte da família de Deus sem a circuncisão, qual a necessidade de um gentil se circuncidar? Esse foi o raciocínio de Paulo. Embasado na Beit Hillel, que era uma casa de estudos muito voltada para a santidade, e Paulo aprendeu dos seus rabinos, que Paulo era da Beit Hillel. Inclusive, Paulo aprendeu com o neto de Hillel, que era Gamaliel. Ok? Então, Gamaliel era avô de Hillel. Perdão, Hillel era avô de Gamaliel. E aí ele fazia parte dessa casa de estudos chamada Beit Hillel. Existia outra casa de estudos naquela época, mas enfim, era Beit Shammai. Então, ele aprendeu com o Rabi Yehoshua, que era da Beit Hillel, que os gentios iriam fazer parte da família de Deus sem a necessidade de passarem pela circuncisão. Qual é o fundamento do Rabi Yehoshua? Ora, a época do deserto. A época em que os israelitas estavam no deserto. Pergunta agora de prova para vocês. Quantas circuncisões foram feitas nos 40 anos que Israel passou peregrinando no deserto? Respondam aí. Ó, 0. Nenhuma circuncisão. Ninguém foi circuncidado. A circuncisão só vai acontecer no livro de Yehoshua, no livro de Josué, no capítulo 5, salvo engano, que até o local é chamado de Monte dos Prepúcios. Mas até então ninguém tinha feito circuncisão. Então esse é o fundamento do Rabi Yehoshua da Beit Hillel. Então quando Paulo ele fala isso, é nessa perspectiva, meus amados, que o gentil que é enxertado no Mashiach, na oliveira em Israel,
crendo em Yeshua, ele recebe o despojar do coração. Ele fala isso em Colossenses. Ah, Pedro, mas eu desejo do fundo do meu coração, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Bem, meu irmão, aí é uma questão pessoal sua. Eu não sou contra o seu desejo pessoal, se você quer fazer ou se você não quer fazer. Eu estou aqui fundamentando o que Paulo falou e de onde ele tirou isso. Foi do Rabi Yehoshua, da Beit Hillel, e está na Torá. Que a circuncisão ela só foi feita depois de 40 anos, após a travessia do deserto, e aí Josué que vai falar da circuncisão e circuncida todos que não foram circuncidados no deserto, ok? Enfim, meus amados, então Paulo, ele foi um autêntico judeu, nunca foi contra a Torá, pelo contrário, ele foi um autêntico judeu que obedecia os mandamentos, obedecia às festas, né? Inclusive em 1 Coríntios 5:7, citando rapidamente, ele vai falar, né? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento. Como realmente são. Paulo está falando de quê? Da festa de Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos. Pois o Mashiach, o Messias, o nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. Olha no verso 8. Por isso, celebremos a festa. Que festa é essa que Paulo está falando? Pensa. A festa de Páscoa, a Páscoa bíblica. Ervas amargas, pão sem fermento, vinho ou suco de uva, aí depende da pessoa. É isso que Paulo está falando. Ele está dando uma ordem. No livro de Atos dos Apóstolos, a maior prova diz que Paulo continuou guardando a Torá. Atos 20, verso 6, diz: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Paulo foi contra a Torá, mas ele estava celebrando uma festa da Torá. A conta não fecha, meus irmãos. A conta não fecha. Paulo nunca foi contra a Torá. Outra prova. Atos capítulo 20, verso 16. Porque já Shaul tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, dia de Shavuot. Por que Paulo não estava querendo ir para Éfeso para estar em Jerusalém? Porque Shavuot e Pentecostes é uma das 3 festas de peregrinação. Obrigatoriamente, todo judeu tinha que ir. Claro, aquele que não tivesse como, em hipótese alguma, morasse muito longe, aí não tem como ir, né, meu irmão? Mas se você... Veja, Paulo disse, ó, eu não vou aqui para Éfeso agora, porque está chegando a festa de Shavuot e eu quero estar pertinho de lá para eu estar na festa. Aí quer dizer que um homem desse, que estava se esforçando para cumprir a festa, é contra a Torá? Faz sentido. Outro texto. 1 Coríntios 16, verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até Shavuot, até Pentecostes. Então tem vários e vários textos, meus amados. Aí eu passaria a noite toda aqui falando para vocês vários textos que Paulo não foi contra a Torá. E para nós concluirmos, quero ler Romanos 3, 31. Ele diz, 2 textos, Romanos 3, e vou ler outro texto. Diz assim, ó. Anulamos, pois, então, a lei pela fé? O que ele responde? Sim. Não, ele não diz isso não. Ele diz, ó, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. E por último, Atos capítulo 28, verso 17. Tudo isso aqui eu vou passar para os irmãos, tá bom? Para depois vocês lerem, estudarem e analisarem. Atos 28, 17, para concluirmos. Eu não fiz nada contra o nosso povo ou os costumes de nossos pais. Então, se ele nunca fez, obviamente, ele não transgrediu a Torá. Então, esse foi o nosso shiur, meus amados, esse foi o nosso estudo, né, sobre essa questão importante de entendermos quem foi Shaul, quem foi Paulo, né, que realmente ele nunca foi contra a Torá, mas ele é um dos homens mais mal compreendidos, né, da história. Eu diria até mais do que Yeshua, porque vocês veem que tanto o judaísmo quanto o cristianismo batem em Paulo, né?
batem em Paulo. Pelo menos o cristianismo não fala de Yeshua, né? Não, Yeshua, não, eles não falam. E muitos judeus também dizem que Yeshua guardava a Torá, cumpria a Torá. Agora, a maioria, tanto da parte A quanto da parte B, vão falar o quê? Não, Paulo, ele era um homem santo, né? Mas a Torá, ele disse que não é mais válida. Enfim, então essa foi a nossa aula. Eu vou passar agora para os irmãos falarem alguma coisa, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Interessante, professor Pedro Salles, porque, como o senhor citou aí, até no mesmo, né, se intitulam como nazarenos, se intitulam como messiânicos, e detonam, ou tentam detonar Paulo, né? E muitas pessoas têm voltado as costas para Yeshua e também, né, para o Brit Hadashah. Eles chegam demonstrando esses textos aí, igual o senhor moço falou do fui, aí a pessoa lê realmente fui. Ah, então aqui é o dedo de Roma, mas não vê os outros documentos, não vê as outras escrituras, não vê, né, outras edições, e vira as costas. A parte mais forte que eu gostei demais em relação à circuncisão, divide grupos essa questão. E eles utilizam Paulo para falar, não, você deve fazer. Não concordo com Paulo, mas quanto em relação à circuncisão, eles utilizam, distorcem as palavras dele e lançam para todos os grupos, vamos dizer assim, messiânicos, aqueles que estão se aproximando da visão da restauração. E são muitos que nós temos perdido. Então, eu louvo ao Eterno por sua vida, esse brilho, esse prazer de ensinar a Torá de Yeshua, e estou aqui fazendo as anotações, revejo as aulas, estou já aguardando o PDF aqui, mas é fantástico. Todo o coração, muito obrigado. Temos aprendido muito. Deus te abençoe e te guarde. Amém, meu irmão. Amém. Quero dar uma oportunidade aí para alguém, para algum irmão, fazer consideração, alguma coisa concernente ao Alguma assunto. dúvida? Então, acho que todo mundo entendeu, né? Acredito que sim. Então, tem que fazer alguma pergunta? Muito bem. Presbítero Brendo, na escuta? Sim, senhor. Vamos encerrar com uma oração forte, por favor? Amém. Eterno de Israel, nós te damos graças por este momento. Te dou graças, Senhor, por essa equipe que tem se dedicado, né, principalmente aí o Pedro, que tem se dedicado ao ensino da tua palavra, tem nos trazido um alimento dos céus, puro, tem ensinado com amor, Pai. Que essa palavra que ele tem ensinado possa ser semente plantada em terra fértil, que cresça e gere frutos, em nome de Yeshua. Pai, obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que tem estado conosco, que tem participado das lives ativamente, tem aproveitado a oportunidade de receber algo da parte do Senhor. Pai, que o Senhor continue trazendo até nós, Pai, pessoas interessadas, pessoas cujo coração está preparado para receber o alimento, e que o Senhor continue capacitando e levantando professores que ensinam a tua palavra com amor e dedicação. Em nome de Yeshua, minha oração é essa. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Amém. Amém.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Nosso professor Pedro Salles aí é forte, retornando às veredas antigas. Que o Eterno continue te abençoando, abençoando a cada um que está fazendo esse esforço de estar conosco aqui. Muito obrigado a todos e shalom, shalom.